Namastê. Bom, nesse vídeo a gente vai trazer para vocês um pouco sobre a importância do porquê fazer este mini curso com este atendimento específico da cura energética das doenças. A ideia é que a gente também a gente quebre um pouco, em primeiro lugar, as crenças desse medo, né, que a gente tem, ou dessa situação que a gente foge das doenças e olha as doenças sempre como um grande inimigo e um monstro, né? A doença, na verdade, é uma sinalização da nossa parte mais densa, né? A gente vai recebendo várias sinalizações. A gente começa recebendo as sinalizações do nosso corpo astral, né? Que é quando a gente percebe mais. Então a gente começa a sentir que tem alguma coisa que está um pouco estranho. Quando a gente agrava o nosso mental superior, nós paramos de buscar ações edificantes, a gente para de querer rezar, de querer praticar yoga, de querer praticar a cura dos movimentos, a cura energética, já é uma sinalização que a gente está agravando. Então a doença ela começa sempre do sutil para o denso. E na sequência a gente começa a agravar o nosso mental inferior. Então os nossos pensamentos começam a modificar, porque a vibração já foi perdida e a gente já começa a achar que essas coisas de espiritualidade, essas práticas de disciplina, de rotina, elas não têm tanta importância assim. Então, nosso pensamento ele já começa a ser contaminado por esse desequilíbrio, essa perda da vibração mais alta. Na sequência, nós temos o agravamento do nosso corpo emocional. Então, a gente já começa a sentir um pouco de irritabilidade, a gente já começa a sentir que as coisas não estão me satisfazendo mais, me sinto insatisfeito, então começo a ir buscar o quê? Prazeres em sensações. E aí eu começo a querer utilizar drogas, comer alimentos que na verdade me dão uma falsa sensação de prazer. Eu começo a querer sair para seduzir, ter um sexo que possa me dar uma sensação muito forte, como se isso na verdade fosse o fator que preenche, que me equilibra, que me devolve prazer. E quando a gente agrava o emocional, na sequência a gente começa a agravar o nosso corpo etérico. E o nosso corpo etérico é uma cópia que a gente tem do corpo físico para a produção dos nossos órgãos. Então, se eu não percebi os sinais desde o momento que eu paro de ter motivação para a prática, para o estudo, para a edificação, para a ação correta. Para se cuidar, né? Para se cuidar, exatamente. E eu não percebo o sinal que o meu emocional, ele balançou. Eu não percebo também que os meus pensamentos foram para uma direção totalmente contrária, me fazendo acreditar que tudo aquilo que eu estava vivendo é uma bobagem. E que depois eu chego num processo que eu começo a sentir determinadas sensações que na verdade os exames dizem que não existe. Então eu começo a sentir cansaço, eu começo a sentir, me sentir um pouco deprimido, tal. Aí eu vou fazer os exames do corpo físico estão dizendo que está tudo bem no corpo físico. Mas o meu corpo etérico, eu já tenho os sintomas do agravamento. Quando a doença se estabelece no corpo físico, é porque a gente já ignorou todos os sinais de todos os corpos sutis, de tudo que estava vindo do sutil para o denso, e a gente realmente chegou no nosso último estágio da doença, que é o corpo físico. Então, quando ela está no corpo físico, eu posso ainda assim ignorar, porque às vezes eu tenho sinalização, tenho dor, o que eu faço? Vou lá, tomo um analgésico, vou lá, tento tomar um paliativo, um antidepressivo e coisas e tal, para não lidar com a doença, não lidar com a dor. Essa doença ela pode se tornar crônica, ela pode ser uma doença que ela passa desapercebida, então a gente acaba tendo doenças silenciosas, ou ela pode ser uma doença que, pelo fato de
eu não ter toda a minha estrutura energética bem estabelecida, ela se torna uma doença extremamente grave, que corre rapidamente e que daí realmente a gente fica sem muitos recursos para essa cura. Então a cura energética, ela trabalha reorganizando tudo isso. Exatamente nesse sentido de pegar a origem, realmente de uma origem que a gente não está habituado a olhar, né? A gente não tem esse conhecimento e hoje em dia, agora a medicina está começando a considerar justamente as medicinas integrativas e as práticas espirituais e energéticas, que é aquilo que a medicina ainda não consegue avaliar, né? É o que a Anô falou, às vezes nos seus exames ainda não aparece nada, mas pelo olhar da energética, a gente vai conseguir entender, desmistificar. Então, em primeiro lugar, a gente sair desse lugar de defensiva e de não querer olhar, de não querer lidar com o fato de que de repente, ou eu já estou manifestando algum sintoma de alguma doença, ou estou no caminho. Então, realmente, é difícil falar isso, mas é você passar a olhar a doença como uma amiga, porque ela ainda é a sua oportunidade de poder mudar o seu caminho, de poder requalificar e passar a ressignificar tudo aquilo que você vem fazendo na sua vida que está te levando para esses agravamentos, né? Que está te desequilibrando, porque a gente ainda tem uma crença, é isso que a Anu falou, todos esses hábitos que a gente acha que é prazeroso, que a gente usa como uma válvula de escape, é justamente já o primeiro sintoma da doença, que são esses comportamentos que vão te levar cada vez mais em direção dos agravamentos e das doenças do corpo físico, porque na verdade os sintomas já estão se manifestando de forma muito mais sutil que a gente nem consegue perceber. E por isso que a cura energética ela é essencial para a gente poder olhar e reorganizar isso do nível vibracional, né? Não só do nível mental, de entendimento racional, mas da forma como a gente está vibrando, porque a gente sempre fala isso, é óbvio, todo mundo sabe que a gente tem que mudar os pensamentos, todo mundo sabe que não deve fumar, que não deve fazer isso, o que é certo, o que é errado, né? A gente já tem essas informações. E por que a gente não muda? Então é algo muito além só do saber. Ele está muito conectado ao nosso padrão de vibração que nos aproxima e que nos conecta diretamente e impede que a gente saia desse padrão, né, de comportamento, de meu Deus, eu não consigo parar de comer isso. Por que você não consegue? Por que você não consegue parar de pensar nisso? Porque isso já é um resultado de ações que eu tive baseadas em crenças e conceitos e validações. Então, por exemplo, eu posso receber um código de informação de que o masculino é muito ruim, de que o masculino ele trai, de que eu tenho que me defender do masculino, que eu tenho que ser mais yang, que eu não posso ser controlada pelo masculino, senão eu vou ser submissa, tal. Quando eu começo a ter essas ações, validando essas crenças, são energéticas, tá? Informação energética, eu passo a ter uma ação masculina no mundo. Então eu começo a ser competitiva, eu começo a ser mais violenta, eu começo a ser mais reativa, eu perco a vontade de nutrir, de cuidar, eu me desconecto do belo, eu uso muito a energia do esforço, né, da luta, luta e sobrevivência. E aí o que vai acontecer no meu corpo? Cada órgão do meu corpo está conectado com um tipo de informação. Então eu começo a gravar os meus ovários, útero, menstruação, começo a ter nódulos nos seios, nas mamas, começo a ter problema de tireoide, né, que são doenças do feminino. E começa a ter desequilíbrio de cálcio no corpo. Então tem uma série de coisas que depois a gente vai ver no corpo físico, na cura energética do corpo físico, que cada informação que eu valido e cada ação que eu começo a ter na vida por conta dessas validações que geram desequilíbrio, também se transformam em doença. Então é importante a gente entender que na cura energética nós precisamos alinhar e limpar todas essas distorções para que a nossa ação possa ser uma ação assertiva em relação àquilo que a gente chama de equilíbrio. E assim a gente possa ter condições de realmente estar no nosso potencial, inclusive de vibração, de informação energética para o perfeito funcionamento dos nossos órgãos e corpo.
que justamente todo comportamento, toda atitude que a gente tem, que tem uma informação energética, que tem um padrão, ele está totalmente relacionado e ele vai interferir com certeza internamente no seu funcionamento dos órgãos, das suas células. É uma sabedoria muito perfeita. Então, quando você passa realmente a conseguir trabalhar e mudar algumas crenças, alguns comportamentos, automaticamente o seu corpo ele também vai se reorganizar, porque o seu corpo ele é muito perfeito, ele se reorganiza da forma mais ideal para você ter a experiência daquilo que você está materializando, daquilo que você está projetando, que é o ideal para você viver. Então, às vezes, sem você perceber, você está escolhendo uma realidade que o seu corpo ele vai se adaptar. Então, quando a gente entende isso, a gente passa também a conseguir reorganizar muito do nosso funcionamento fisiológico a partir exatamente dessa consciência e sabedoria energética. Então, e ontem foi bem interessante, porque a gente estava conversando ontem, não sei, antes de ontem, por aí, com a Nath tem 20 anos, e ela estava falando que os médicos já tinham instruído ela a começar a fazer botox, repor colágeno, e tem uma coisa muito importante de entender, que o corpo ele tem uma inteligência absoluta, ele entende que nada pode ser a mais. Então, se você coloca hormônio, se você entrega para o corpo aquilo que ele deveria produzir, ele para de produzir. Você não pode ficar com uma quantidade maior disso no seu corpo, senão você vai desequilibrar tudo. Então, muitas vezes a gente acha que na suplementação a gente está arrasando. Só que o que a gente está fazendo? A gente está pondo uma carga muito grande para o nosso corpo, e o nosso corpo entende o seguinte, é muito grande, então vamos parar de produzir. Vamos parar de fazer o trabalho que a gente precisa fazer, porque isso já está entrando, né? Então a gente começa também a emburrecer o corpo. Então tem uma série de coisas que a cura energética, por que a gente chama de mini curso de atendimento de cura energética? Porque você tem que passar a entender, e esse entendimento ele funciona como esse mini curso que te orienta, que te faz ter a percepção do que de fato é doença e por que eu estou me agravando.